América do Sul. Colômbia. Savanas. Colômbia. O país com a maior diversidade de aves do mundo. As planícies do Vale do Rio Orinoco, na Colômbia, são um cenário de grandes concentrações de aves aquáticas. Em expedições ecológicas, faremos um trajeto por estas savanas inundáveis e observaremos de perto várias das espécies das aves daqui. Águas agitadas, quase turbulentas, peixes de formas singulares, plantas multicoloridas que ondulam ritmicamente. Sem dúvida, não são imagens do fundo do mar. São pequenos corpos de água doce encravados na parte mais sólida do continente, em plena paisagem colombiana. Algumas dessas pequenas lagoas surgem apenas na época das chuvas, com a inundação das savanas. Embora estacionários, estes corpos de água são universos surpreendentes com vida própria. Sob sua superfície tranquila, penetra uma grande quantidade de luz, o que favorece a presença de plantas e, por consequência, de animais. Aqui não há só grandes quantidades de peixes, mas também uma grande variedade de espécies também. Algumas delas, como estes falsos escalares, são comuns em aquários e lagos. Muito mais robustos, porém menos vistosos, os dorminoles, também chamados de guabinas, estão sempre solitários. Pode-se dizer o mesmo do tubano, que graças ao seu tamanho não parece precisar de companhia. Outro peixe de grande porte é o pavão, cuja carne é apreciada por seu sabor e textura, o que provavelmente deve-se ao fato de ele se alimentar de plantas. As famosas mojarras estão representadas aqui por várias espécies, as quais podem chegar a ficar bem grandes. As vorazes piranhas também são abundantes e variadas na região. A voracidade não é uma coisa exclusiva dessa espécie. Apesar de sua aparência inofensiva,
Os falsos escalares também são carnívoros, mas suas vítimas são muito menores. Crustáceos e larvas que vivem entre as plantas. O belíssimo mataguaros sacode permanentemente sua grande cauda para manter seus vários filhotes perto de si. Esta espécie pode chegar a ter até 2.000 filhotes em uma só cria. Mas, apesar de ambos os pais cuidarem deles, muitos morrem antes de alcançar esse tamanho. No começo do verão, nas lagoas de Orinoquia, é muito comum ver mataguaros e falsos escalares cuidando dos filhotes, pois trata-se da temporada de reprodução de muitos peixes. Talvez as coisas mais assombrosas nessas águas cristalinas e pouco profundas sejam as plantas. Esta planta inclui em sua dieta pequenos crustáceos que ela prende em suas cápsulas escuras. Seus frutos, em forma de ovos, se enterram durante o verão e germinam no inverno seguinte. As folhas dessa outra planta não são menos vistosas que suas flores. Um peixe bastante peculiar é a cútia real, muito mais vistoso que seus parentes de rios escuros e muito grande. No fundo, embora não tão abundantes, também podemos encontrar pequenos caranguejos. Um dos primeiros indicativos de que o verão começou nas planícies é a presença de uma grande quantidade de répteis tomando sol perto dos charcos. À medida que o sol vai esquentando e as chuvas vão desaparecendo, os corpos de água que antes ocupavam grandes extensões começam a reduzir-se e os peixes começam a concentrar-se neles. À medida que o verão avança, a situação vai ficando mais difícil para os peixes que precisam compartilhar espaços vitais cada vez menores com menos alimento e menos oxigênio. Os que conseguem começam difíceis migrações em busca de lugares com mais água. Os que ficam presos, como os curitos, que obtêm seu oxigênio do ar, têm que subir permanentemente à superfície para respirar, embora isso tenha seus riscos. Tal atividade chama a atenção de aves pescadoras com boa visão, as águias. Pouco depois chegam as gaivotas, que voam muito rápido. Embora as primeiras cheguem com discrição, grandes bandos de outras aves que chegam até os corpos de água que sobraram, atraídas pela evidente abundância de peixes que se concentra neles, as seguem abertamente. À medida que chegam, cada qual ocupa seu espaço no espelho de água ou em suas margens.
Nas árvores perto dos corpos d'água, várias espécies de aves se juntam para dormir no que é conhecido como garceiros, muito barulhentos ao amanhecer. Estas inconfundíveis aves são as espátulas, também conhecidas como bico de colher ou colhereiros. Eles utilizam o bico para varrer o fundo em busca dos minúsculos organismos dos quais se alimentam. Graças às suas patas longas, estas aves podem alimentar-se nas partes mais fundas dos charcos. Aqui também se encontram as garças reais, com patas muito longas também e que se alimentam de peixinhos. Entre as várias espécies de garças que se reúnem nesses charcos, a garcinha monhuda é uma das mais bonitas. Muito parecida com a garça real, porém menor e com um topete de plumas na cabeça, essa pescadora aguarda nas margens os peixes que fogem de outras garças e colhereiros. Elas são aves muito territoriais e podem chegar a enfrentar-se em brigas quase intermináveis, as quais são basicamente rituais, sem maiores danos aos competidores. Isso ocorre com mais frequência quando o alimento começa a ficar escasso no local. A garça morena é outra garça grande que chega a esses charcos. De hábitos solitários, executa pausados rituais em defesa de seus territórios de alimentação. Voltaremos a seguir com Expedições Ecológicas no Nat Geo. Quando os charcos se reduzem muito, algumas aves mudam de hábito. O guaco, por exemplo, pode ser visto pescando entre as garças quando, na verdade, seu lugar habitual de pesca são as margens, as quais, sem dúvida, podem chegar a ser bastante competidas por outros de sua espécie. O guaco, quando jovem, pode chegar a se lançar na água em busca de alimento em situações desesperadas. Os tiquacos, assim como as garças, se alimentam de pequenos peixes, mas fazem isso nas margens. Os íbices têm um nome sonoro, corocoras. Eles podem ser brancos, verdes, marrons e escarlates. Estas belas aves procuram crustáceos, insetos e outros animais pequenos no lodo do fundo dos charcos. Esta espécie de cegonha é conhecida aqui como gabano excito, por causa de sua cabeça sem penas. Os gabanes têm bicos grandes e fortes que lhes permitem pegar peixes maiores que eles. Às vezes usam as patas para agitar a água e espantá-los de seus esconderijos. Quando o ajuntamento faz com que a pouca água que cai em alguns charcos perca todo o seu oxigênio, os peixes começam a morrer. Animais como os gabanes, que se alimentam no geral de peixes vivos, não deixam passar a oportunidade de obter com facilidade uma grande presa relativamente fresca. Outras aves fazem a mesma coisa, como esta águia negra, que não teve que esperar nem sequer que o peixe no qual estava de olho morresse, porque de qualquer maneira era uma captura muito fácil e uma porção muito generosa. Como algumas outras aves da região, os cormorões praticam a pesca cooperativa, encurralando os peixes em uma espécie de armadilha para prendê-los com maior facilidade debaixo d'água.
Embora os cormorões sejam aves pescadoras, suas plumas não são impermeáveis. E logo depois de cada sessão de pesca, eles precisam estender as asas ao sol para secá-las. Os bico de tesoura são aves que utilizam uma técnica surpreendente e muito eficaz em suas atividades de pesca. A grandes velocidades em voos rasantes sobre a água, elas cortam a superfície com o bico aberto de maneira permanente para pegar os peixes que nadam no raso. Depois das várias horas dedicadas à tarefa de conseguir alimento, estas aves descansam e lavam sua plumagem na água. Os patos de bico rosado ou guires se alimentam geralmente nas bordas de pequenas plantas onde filtram o alimento do lodo com o bico. Estes patos vistosos, conhecidos como barraquetes aliazules, vêm da América do Norte e passam aqui toda a temporada do inverno de lá. Como acontece com muitas outras espécies de aves, os machos são muito mais vistosos do que as fêmeas, graças à faixa branca que tem em ambos os lados do bico. As fêmeas, por sua vez, têm os desenhos das asas mais marcados. Os machos defendem ativamente suas fêmeas de qualquer outro que pretenda se aproximar, tanto na água quanto no ar. Essas aves se mantêm em grupos muito grandes e compactos. Antigamente, os gansos do Orinoco eram muito comuns entre as planícies do Orinoco e do Amazonas. Hoje são muito poucos e estão muito localizados. Geralmente eles vivem em pares ou em pequenos grupos familiares, embora só se juntem em grandes bandos durante a época de mudança de plumagem. Se os grupos familiares de gansos do Orinoco são uma constante, a composição desses grupos varia. Parece que algumas fêmeas roubam os filhotes de outras mães para formar uma família de idades diferentes. A motivação para esses raptos pode ser a facilidade com que os filhotes se perdem. Para uma família de gansos, tentar fugir nadando pode ser uma coisa perigosa, pois podem ser atacados pelas piranhas e perder a maioria de seus filhotes, ou até parte das patas, como aconteceu com esse casal. Em qualquer caso, para os gansos do Orinoco, manter uma família não é uma coisa fácil. Os alcaravanes são aves pequenas e muito vistosas que geralmente são encontradas nas margens dos charcos e das lagoas. São muito territoriais e fazem desdobramentos rituais elegantes e pausados para desencorajar qualquer invasor.
Também habitantes das margens, as belas e finas ciguenuelas se mantêm em grupos pequenos e muito nervosos, que se alimentam de pequenos organismos que se encontram no lodo. Esse tipo de alimentação é comum a outras espécies de aves, como esta anda-rio solitária. Embora não sejam aves aquáticas, propriamente, os tordos maiceiros também podem ser encontrados nas margens dos charcos, alimentando-se das larvas e animaizinhos que estão no solo, secando as asas. À medida que os peixes do charco morrem, as aves também abandonam o local. À medida que o verão avança, a situação vai ficando mais difícil para alguns animais. Peixes grandes que vivem no fundo, como as raias, podem ficar encalhados nas partes secas dos charcos e morrer asfixiados e ressecados, transformando-se assim em alimento para algumas aves carniceiras. Nessas savanas, depois da estiagem, seguem-se grandes queimadas, geralmente provocadas pelo homem, para renovar a forragem do gramado. Estas queimadas se estendem facilmente, graças à ação do vento, que nessa época é inclemente. Então aparecem algumas aves oportunistas que encontram aqui pequenos répteis e roedores ou grandes insetos, inclusive, que tentam fugir do fogo. As águias e os caricares são os caçadores mais comuns entre as queimadas. Em muitos lugares chega um momento em que não há alimento praticamente para nenhum animal, e as aves começam a emigrar em busca de melhores oportunidades. Logo depois, com a chegada das primeiras chuvas, as paisagens ressecadas e solitárias que restaram depois das secas e das queimadas começam a se transformar em savanas verdes novamente. À medida que a temporada das chuvas avança, começam as inundações. Devagar, os charcos povoados de peixes voltarão a se formar e as aves chegarão novamente. Depois elas irão embora outra vez com a chegada das queimadas, completando-se o ciclo anual das savanas inundáveis. Versão brasileira, Centauro.